Olá, bom dia a todos e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas na aula de hoje, dentro do assunto eletroquímica parte 1, que é o estudo das pilhas. Hoje nós vamos estudar o funcionamento de uma célula combustível. Esse é o dispositivo chamado de célula combustível, que tem aqui esses dispositivos superiores e inferiores, sendo que nesses, nessas entradas superiores nós vamos injetar os reagentes. Né? Os reagentes, especificamente em uma célula combustível hidrogênio, os reagentes são hidrogênio e oxigênio. E aqui nesses dispositivos inferiores são as saídas que saem os produtos formados e ou reagentes em excesso da célula combustível. Aqui do seu lado esquerdo nós temos o polo negativo ou ânodo. Então esse reagente injetado na parte superior esquerda, ele vai sofrer uma oxidação, e ao oxidar ele vai perder elétrons, e esses elétrons eles vão aqui pelo circuito externo, tá? E do lado esquerdo para o lado direito, e esses elétrons passam por esse motor que acaba funcionando com a presença dos elétrons, então ele é um motor elétrico, né? E esses elétrons eles vão em direção ao polo positivo e ficam aqui na superfície, tá, desse dispositivo. O reagente que é injetado aqui do lado direito vai capturar esses elétrons e sofrer uma redução. Muito bem, eu vou mostrar agora para vocês o funcionamento de uma célula combustível a hidrogênio em meio ácido e em meio básico. Só gostaria também de ressaltar que nessa célula combustível existe aqui uma membrana porosa por onde transitam íons, dependendo do caso, do polo negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, dependerá se a célula combustível está em meio ácido ou básico. Vamos primeiro então aprender a célula combustível em meio ácido. Então aqui na parte superior esquerda nós vamos injetar o hidrogênio molecular, o H2, certo? E aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio molecular que vai ser injetado aqui no canto superior esquerdo, ele vai sofrer uma reação de oxidação. Então o que vai acontecer aqui? Já vamos fazer a reação que ocorre aqui no polo negativo. Observem, repetindo, o hidrogênio que é injetado aqui no polo negativo do lado esquerdo, ele vai sofrer uma reação de oxidação. Então, o hidrogênio, quando ele oxidar, então o hidrogênio gasoso, ele vai se transformar em dois íons H+, e cada hidrogênio ele vai perder um elétron, dois hidrogênios vão perder, portanto, dois elétrons. Bom, os íons H+, eles passam aqui pela membrana porosa, tá? Aqui proveniente do hidrogênio molecular, né? Então ele passa aqui do polo negativo para o polo positivo. Então os íons H+, eles atravessam a membrana porosa. E os dois elétrons estão aqui, ó. Os dois elétrons, eles vão pelo circuito externo, tá? Aqui está o polo, os elétrons que vão pelo circuito externo. Eles passam pelo motor que funciona. Esse motor é elétrico, então ele funciona em decorrência dos elétrons provenientes da oxidação do hidrogênio, que aqui é injetado, né? E aí esses elétrons eles vão passar aqui para o polo positivo e eles acabam se fixando aqui na superfície dessa membrana.
Muito bem, por outro lado, aqui no canto superior direito é injetado o outro reagente que é o oxigênio molecular. Aí o que vai acontecer? O oxigênio molecular, tá, injetado aqui no canto superior direito, ele vai capturar os íons H+, que atravessaram da esquerda para a direita. Eles vão capturar os íons H+, e além dos íons H+, ele também vai receber os dois elétrons que acabam se fixando na superfície dessa membrana. E aí o que vai acontecer quando o oxigênio molecular recebe os dois íons H+ provenientes do hidrogênio, mais os dois elétrons? Aí acontece a formação de água, certo? É exatamente água no estado gasoso. E, consequentemente, esse é o produto que vai sair aqui, ó, né, nessa saída no canto inferior direito, tá? Aqui do lado direito vai sair exatamente o produto da reação entre o hidrogênio com o oxigênio, sai água. E aqui no canto inferior esquerdo vai sair o hidrogênio, que é o reagente que é colocado em excesso, certo? Aqui está o excesso de hidrogênio que é colocado continuamente para a reação se processar. Agora vamos somar essas duas semi-reações. Nessa soma eu vou cancelar os elétrons envolvidos, que estão em quantidades iguais, e também eu vou cancelar aqui os dois íons H+, que estão iguais do lado direito da semi-reação da oxidação e do lado esquerdo da semi-reação da redução. E aqui eu vou balancear um átomo de oxigênio do lado direito e um do lado esquerdo, então eu coloco o meio de O2. No final, nós temos na reação global a reação que ocorre numa célula combustível movido a hidrogênio, onde o hidrogênio, na presença do oxigênio, eles reagem e como produto dessa reação, o que sai no escape do veículo movido a célula combustível é vapor de água, certo? Ok, esse é o esquema de funcionamento de uma célula combustível movida a hidrogênio. Hidrogênio é o combustível, o que vai reagir, e aqui à direita com o oxigênio. E o hidrogênio ele vai oxidar a íons H+, doando dois elétrons. Os elétrons vão pelo circuito externo e os íons H+ atravessam a membrana porosa. Aí o oxigênio captura os íons H+ e os elétrons e produz H2O, que é a água que sai no produto aqui do lado direito, certo? Agora, quando um exercício de célula a combustível falar para você que ela ocorre em meio básico, certo? O que vai acontecer com a célula combustível em meio básico? Muito bem, antes de verificarmos aqui o esquema de funcionamento dessa reação, aqui nesse dispositivo, o que vai justificar essa reação em meio básico é o seguinte: primeiramente, você deverá fazer o seguinte: você vai pegar essas semi-reações que eu coloquei em meio ácido, no polo negativo e no polo positivo, e vai reescrevê-las. Porém, você vai colocar dos dois lados, do lado esquerdo dos reagentes e do lado direito nos produtos. Se eu tenho dois íons H+ aqui do lado direito, então você vai colocar dois íons OH- de um lado e dois íons OH- do outro. Aqui no polo positivo também, se eu tenho dois íons H+ de um lado, então você vai colocar dois OH- aqui,
do lado esquerdo, 2OH- aqui do lado direito. Acompanhe só como que isso vai ficar. Reescreva as reações que ocorrem no polo negativo e no polo positivo. Tá, então vamos lá. No polo positivo, eu tinha injetado o íon H+, ou melhor, o íon H, o gás H2 de um lado, certo? E aí o que, que aconteceu? Esse H2, ele acabou se transformando em dois íons H+, mais dois elétrons. Foi isso que eu escrevi aqui, confere. Dá uma olhada novamente no que eu fiz aqui, ó, na célula combustível em meio ácido. Olha lá, ó, o H2 transforma-se em 2H+, mais dois elétrons. Agora, o que, que eu vou fazer em meio básico? No meio básico, eu vou acrescentar dois íons OH- aqui do lado esquerdo e dois íons OH- do lado direito. Ô professor, por que são dois íons OH-? A quantidade de íons OH- é exatamente igual dos íons H+ existentes. Se eu tenho 2H+, então eu vou colocar dois íons OH- do lado. E eu coloco dois íons OH- do lado direito e eu coloco dois íons OH- do lado esquerdo, certo? Muito bem. Agora vamos escrever aqui, pessoal, a semi-reação que ocorre no polo positivo. É essa daqui, ó. Meio de O2 mais 2H+, mais dois elétrons, dando H2O. E vamos fazer o mesmo procedimento do caso anterior, tá? Vou colocar dois íons OH- de um lado e dois íons OH- do outro. Então eu vou colocar aqui, ó, meio mol de oxigênio molecular mais 2 íons H+, mais os dois elétrons. E aqui do lado direito da reação originou água, H2O, ok? Bom, então qual é o procedimento? Repetindo, o procedimento é colocar aqui dois íons OH- de um lado, dois íons OH- de um lado, e eu vou colocar dois íons OH- do outro lado. Pronto, exatamente. Bom, agora vamos fazer aqui alguns ajustes, isso que eu acabei de fazer. Como eu tenho aqui, vocês podem perceber, dois íons H+, mais dois íons OH-, isso é exatamente igual a, se você juntar os dois íons, vai dar 2H2O, duas moléculas de água. É exatamente o que nós vamos fazer aqui também na semi-reação do polo positivo. Aqui também nós temos dois íons H+, e dois íons OH-, que se juntarmos esses dois íons vai originar 2H2O. Antes de somarmos as duas reações, vamos voltar aqui agora e entendermos o que vai acontecer nessa célula combustível em meio básico. Então, aqui do meu lado esquerdo, na parte superior, eu vou injetar o hidrogênio molecular. Do lado direito, eu vou injetar o oxigênio molecular, o O2. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos entender pelo que eu acabei de fazer, o que vai acontecer aqui dentro. Bom, o hidrogênio, ele vai, no caso especificamente, oxidar fornecendo dois elétrons. Os elétrons, eles vão aqui através do circuito externo, certo? Do circuito externo. Esses elétrons vão aqui, portanto, do polo negativo, do lado esquerdo, em direção do polo positivo aqui do seu lado direito. Tá, mas aí os elétrons, eles vão sair aqui do lado esquerdo, vão novamente passar pelo motor elétrico
esse motor funciona por eletricidade e os elétrons vão passar pelo motor e depois chegar aqui na superfície da membrana porosa, onde o oxigênio vai depois capturar esses dois elétrons. Mas olha só, na célula combustível em meio ácido, o hidrogênio gasoso fornecia íon H+, que passava da esquerda para a direita. Aqui acontece o inverso. O oxigênio molecular, quando ele reage com a água mais dois elétrons, ele produz água e também dois íons OH-. Esses íons OH- vão passar da direita para a esquerda. E aí o íon H+, o hidrogênio molecular vai capturar os íons OH- e formar água e mais dois elétrons. Aqui está o produto da reação proveniente do hidrogênio, tá vendo? O hidrogênio molecular capturou os íons OH- provenientes do O2 e formou água, que saiu no canto inferior esquerdo. E aqui do lado direito saiu o oxigênio molecular em excesso. Muito bem, agora que nós já tivemos um entendimento sobre o funcionamento dessa célula combustível meio básico, o hidrogênio ele oxidou, formando dois elétrons. O oxigênio reduziu, e aí ele pegou os dois elétrons mais água e formou o íon hidróxido. Aqui, ó, o íon hidróxido em azul, tá vendo? O H2 pegou o íon hidróxido, tá vendo aqui em azul? E aí originou água. O produto dessa reação. Aqui, ó, água. Muito bem. E com isso, na nossa reação global, agora vamos somar isso daqui, ó. E nessa soma, o que nós tivermos igual em lados opostos, eu vou cortar. Então eu vou começar cortando aqui os 2 mols de água do lado esquerdo com os 2 mols de água do lado direito. 2 mols de um lado com 2 mols de outro. Eu também vou cortar os elétrons, 2 elétrons do lado direito, 2 elétrons do lado esquerdo. Que mais? E além disso eu vou cancelar também os 2 íons hidróxido, que foram colocados do lado esquerdo e produzidos do lado direito igual. Somando tudo, acabou sobrando o hidrogênio molecular H2 gasoso, mais meio mol de oxigênio molecular gasoso, e aqui como produto dessa reação produziu água no estado gasoso. Se vocês perceberem, a reação da célula combustível em meio ácido e a célula combustível em meio básico, observem, os produtos são exatamente iguais. Porém, o que vai modificar é o meio na qual a reação se processa. Em meio ácido, então ocorre a passagem pela membrana porosa dos íons H+, do polo negativo para o polo positivo. Quando a solução ocorre em meio básico, aí acontece o contrário. Ocorre a passagem pela membrana porosa de íons OH- do lado direito, que é o polo positivo, para o lado esquerdo, que é o polo negativo. Existem diversos vestibulares que fazem referência ao esquema de funcionamento de uma célula combustível. E devido a essa abordagem, eles pedem isso para vocês. É muito importante que vocês tomem conhecimento desse tópico que está relacionado à eletroquímica, parte 1, pilhas, ok? Não deixem agora de fazer alguns exercícios referentes a essa explicação. Muito obrigado pela sua atenção.